Eliezer tomar aqueles presentes, aquelas riquezas de Isaac, e ele começa a entregar para Rebeca. Então ele começa a adornar... Esses presentes representam o amor. Eliezer com os presentes e falando de Isaac, representa o Espírito Santo, cativando a gente com o amor de Cristo em nós, formando Cristo em nós, e nós em Cristo. Veja a analogia, veja aí o sentido emblemático, né? Dessa relação da história bíblica real com a vida espiritual, que também é real. A Rebeca com aquelas riquezas de Isaac. Então ele vai adornando ela. Ele vai colocando o colar, ele vai colocando aquelas joias preciosas que pertenciam a Isaac. Ele vai adornando ela. E versículo 28 diz que a moça correu e contou aos da sua casa, de sua mãe, todas essas coisas. E diz que Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu... Ele não fala, mas eu colocaria também um fato interessante. Quando, na vida real, lá, 2000 anos atrás, a Rebeca, ela vai falar para os familiares. Qualquer filho de Deus, quando nasce Deus de novo, tem uma vida espiritual um pouco mais madura, o maior desejo dele é salvar almas para Deus. Então, esse gesto da Rebeca, buscar falar para os outros, é o que Jesus Cristo fala para a gente pregar o Evangelho. E o Filho de Deus tem essa vontade de falar de Cristo, porque não existe coisa melhor para o Filho de Deus falar com o outro, é falar de Cristo. Não existe coisa melhor. E tudo que fizermos sob a direção de Cristo. Ele é a nossa cabeça. E o Espírito Santo que está, por habitar em nós, está trazendo esse ensinamento e essa governança que vem do cabeça Jesus Cristo. Isso no dia a dia, isso em todos os momentos, em tudo que fazemos. O pendente, as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Versículo 31, ele disse: entra, olha que frase linda, entra, bendito Por que do Senhor. Ele está falando linda? Porque, na verdade, o Espírito Santo, quando foi derramado, ele foi derramado para todos os seres humanos. Ele está sendo derramado para todos os seres humanos. Ele veio para todos. Jesus Cristo deu a vida dele para salvar a todos. O problema é que poucos dos seus o aceitam. E eu digo agora, o aceitam. E quando o irmão dela vai perceber o amor e vai falar para Ezequiel, para entrar, esse entrar significa Espírito Santo habitar em nós. Qualquer um agora pode receber a habitação do Espírito Santo. E essa é a nossa função na academia, é testemunhar isso. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Vamos parar aqui. Porque nós não estamos falando da história de Eliezer e Rebeca, nem da história de Abraão e Isaac. Não estamos falando da história de Isaac e Rebeca. Nós estamos falando da nossa história com Cristo.
Nós estamos falando sobre a nossa maior realidade espiritual nesse mundo, que é a partida deste mundo. É o nosso desligamento completo dessa terra. Nós estamos falando da nossa gloriosa Usando esse eternidade. termo, o Filho de Deus, o novo nascido, o cristão verdadeiro, ele está se desligando, é gerúndio, desligando dessa terra. Ele está sendo arrebatado por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à Trindade, porque ele passa a ser filho da família de Deus. E o coração dele sai da terra. Os afetos não são mais das coisas da terra, mas evidentemente que quando aqui está vivo carnalmente, ele está procurando cativar, resplandecer Cristo. E ele ia cooptar, né, esse olhar para que a gente possa receber o Espírito Santo e deixar ele nos governar. Nós estamos falando daquilo que existe de mais sublime, que coroa a nossa viva esperança, que é um dia contemplar a face adorada, gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando. Então, quando você observa essa frase, entra bendito do Senhor, pois já preparei a casa. Entra bendito do Senhor, pois já preparei a casa. Aqui nos traz uma gloriosa lembrança daquilo que você lê no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 17. Você deveria colocar esse texto bem aí, nesse versículo 31. João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito da verdade, quando o nosso Senhor falava do Paracleto, eu rogarei ao Pai, ele nos dará outro. A palavra aqui sugere, de maneira muito clara no texto original, da mesma natureza, porque o Espírito Santo, ele é Deus com Deus. O Espírito Santo é Deus com o Filho. Outro significa exatamente isso. Aquele que é igual. Outro Consolador. Veja isso, irmãos. Nós temos um Consolador no trono e nós temos um Consolador habitando dentro de nós. Não tem como esse plano dar errado. Veja bem, aí ele vai dizer no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo deve receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco. Ele é o Espírito da habitação. Esta é a grande mensagem acerca do Espírito Santo. Ele é o Espírito da habitação. Ele veio para nos habitar. Agora, ouça isso. Dentro do ponto de vista da doutrina, da realidade, da Trindade, o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Veja isso. O Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Agora medite, meus irmãos e irmãs. Se o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram, ele é o Espírito da comunhão. O que significa para nós essa realidade da sua habitação? Significa que na habitação, quando ele vem nos habitar, ele traz a realidade daquilo que é a comunhão do Pai e o Filho. Percebe? Aí Por ele que vocês acham que o casal na Bíblia fala de viverem juntos? Está ligado a essa comunhão. E a família? Pai, mãe e os filhos. Uma família. Uma comunhão.
Mas se essa comunhão não tem comunhão com a Trindade, não faz parte da família de Deus, não tem vida espiritual. Então não é você ver uma família que no nosso plano está tudo maravilha, em todos os sentidos, aqui no plano horizontal. Se o pai não tem comunhão com a Trindade, se a mãe não tem comunhão com a Trindade, se o casal não está em comunhão com a Trindade, pode amar muito um ao outro, ou amar os filhos, mas não amam a Deus. Eles podem dizer que amam, podem ir na igreja, podem falar de Deus, mas aqui é vida espiritual e é o que nós pregamos na academia, nas nossas lives da vida espiritual. Nos leva para dentro